Olá! O papel de uma Câmara nas decisões de uma cidade é fundamental, pois cabe ao Legislativo a elaboração de leis que regem o desenvolvimento. E é por meio das leis que a comunidade tem a garantia da cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o papel do Legislativo na construção de uma sociedade mais justa, com o ex-vereador da Câmara Municipal de Extrema, empresário do setor de imobiliário, Marcelo Yoshiro Noyama. Então fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. A principal função do Poder Legislativo, que é formado pelos vereadores, é legislar. Mas existem outras funções primordiais que contam com o trabalho de agentes políticos que acabam tornando a forma de uma espécie de guardião da sociedade. Há alguns anos, a cidade de Extrema vem se destacando no contexto nacional por seu desenvolvimento de qualidade e também de excelência. Parte integrante deste processo de construção é o bom gerenciamento cidadão e são linhas traçadas pelas políticas públicas que fizeram e ainda fazem pela nossa gente. Vamos falar um pouco sobre política e outros assuntos e para falar sobre esses temas a gente recebe aqui no estúdio Marcelo Noyama. Nasceu em 1º de maio de 1967 em Extrema. É filho de Kim Kassu e Takako Kameya. É casado com Fabiana Aparecida Brito Noyama e pai de 2 filhos, Marcelo Júnior e Fabrício. Tem formação acadêmica como bacharel em Direito e atualmente é corretor de imóveis, especializado em loteamento urbano. Foi ainda vereador entre 2009 e 2012 e é um empresário de sucesso. Marcelo conhece a fundo a realidade habitacional do município e sabe identificar quais são as prioridades de um desenvolvimento urbano de referência. Primeiramente, eu queria desejar boas-vindas aqui você no estúdio. Obrigado, Marcelo, pela participação conosco aqui. Obrigado, Léo, pelo convite, estar participando aqui. É um prazer estar vindo aqui para poder falar com a população extremense. Bacana. Bem, vamos começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho da sua história. Você nasceu aqui em Extrema e você sempre teve uma ligação muito grande com o crescimento do município, né, Marcelo? Principalmente pela questão histórica da família e que também foi impulsionado pelos seus antepassados. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi o início da trajetória de tudo, dos seus antepassados? Meu avô, vieram aqui, minha mãe, né, vieram aqui para Extrema, porque naquele tempo eles ficavam muito, vamos dizer assim, como cigano, né, porque era difícil, era pós-guerra, meu avô era foragido, então tinha que ter um cuidado extremo, então por isso que ele mudava muito. Bacana. Então eles vieram de Presidente Prudente para, na verdade eles iam para Itapeva, só que quando chegaram em Itapeva, a pessoa que eu tinha arrumado para ele, ou seja, que nem diz o mineiro, comeu leite. Então, ele acabou vindo para Extrema, ficando sob a guarda de uma pessoa que ajudou muito, Romualdo Martins, ex-prefeito de Extrema. Bacana, importante. Então, assim, a sua família ela teve um processo muito importante no crescimento do município, também nessa época, né, Marcelo? É isso, porque como a cidade era muito pequena, todo mundo conhecia. Sim. Então, a sociedade era mais, vamos dizer assim, coesa, né? Posso dizer assim, hoje, em face do crescimento, se torna essa atividade um pouco mais difícil, né? Mas para todo mundo não é fácil. Antigamente eu acho que era mais difícil do que hoje. Hoje a facilidade é muito grande devido a, vamos dizer assim, os internautas, a gente está tudo plugado nas mídias, na tecnologia, então se torna mais fácil. A informação ficou mais expansiva, mais expressiva também, né? O acesso à informação ficou mais fácil também. Ficou mais fácil, mas lá do outro, cria-se um problema muito sério de saúde. Olha lá, vamos dizer, como a gente estava conversando há pouco aqui nos bastidores, com relação à ansiedade, à depressão e outros itens aí que eu não sei, vamos dizer, enumerá-los. Bastante. Bem, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem, aqui em Extrema, tem muitas ruas e prédios públicos que levam o sobrenome da sua família. Como é que você analisa e ver esse reconhecimento com as homenagens que são feitas aos seus antepassados, Marcelo? A tradição japonesa, ele cultua muito o antepassado. Então isso é muito importante também. Para mim, eu vejo da seguinte forma, que à medida que você faz uma homenagem à pessoa, ela é muito importante para ela, independente. Eu vejo que num plano espiritual, ela vai estar vendo e sabendo sobre isso, certo? Eu acredito nisso, né? Então eu respeito quem também não acredite, certo? Mas é muito importante isso,
é um reconhecimento. A gente vê, por exemplo, tem o nome do meu avô, Hiroy Kameya, numa rua, eu coloquei no loteamento. Por quê? Eu não ia pedir para mudar a rua onde ele morava, de Rua Japão, para a Rua Hiroy Kameya. Pensou o contratempo e os problemas que se traziam para essas pessoas que têm empresa? Já tem empreendimento fixado. Já. Então, né? Então tem que trocar, fazer alteração de contrato social devido por causa de um mero capricho a gente colocar um nome. E o nome sempre vai ser lembrado independente de onde estiver. Tá? Você tem inclusive a sua avó que foi homenageada no terminal rodoviário aqui de Extrema, não é? Isso, o terminal rodoviário Teicameia foi uma homenagem feita à minha avó, em face de que meu avô cedeu por valor venal ao município para poder, porque meu avô pensava muito nos outros, ele pensava muito amplo, ele era adepto da Seishonoye, certo? Eu também sou, então ele pensava muito no coletivo. Então ele falou assim, o importante às vezes não é a gente ter um patrimônio, sim a gente colaborar com os próximos. É um pensamento coletivo e muito humanizado. Né? E tem também até o nome do meu tio Kenichi Kameya, que é o Luiz Kameya, que trabalha na prefeitura, que tem uma praça em nome dele, né, que é a Praça Japão, tá? Que fica no Jardim Nova Extrema. A imigração japonesa sendo lembrada aqui em todas as ruas, em bastante lugares, isso é muito importante. Mas quem sabe, né, Léo, você com a sua influência na mídia também, você possa pensar em que, não que seja um privilégio ou seria só merecedor. Para os vereadores que foram ex-vereadores, poderiam ter um nome em vida a algum patrimônio. Isso, por quê? Eu sei que é um tanto difícil, porque isso vem pela parte, vamos ver, da parte federal e estadual para chegar no município. Mas poderia haver um jeito, porque eu acho que a homenagem, mesmo que pós-morte a pessoa espiritualmente esteja sabendo disso, ou por osmose, certo? Né? E a gente poderia estar fazendo homenagem vida, né, isso, porque eu lembro que a Avenida Tancredo de Almeida Neves, o Tancredo Neves era vivo. Dom Pedro I, ele era vivo. E por que se cultua e se homenageia as pessoas que já não estão mais junto aqui nesse plano espiritual? Quem sabe a gente, né, num futuro próximo aí, através de uma lei, até de um projeto, seja ele na esfera federal, possa ser mudado isso daí e ser homenageado as pessoas, né? Acho que é importante. E fica a dica para a Câmara Municipal de Extrema, né? Porque seria uma forma de estar homenageando a pessoa à medida que ele estivesse aqui presente ainda no plano material e plano espiritual, nem tanto também, né? Mas tanto ele vai estar como material como espiritualmente aqui também. Não é só depois do pós-morte que ele vai estar só no plano espiritual. Você falou sobre a questão de vereador. Além da sua vida como vereador, porque você esteve vereador, né, que é um assunto que a gente vai falar agora, o seu trabalho ele também está diretamente ligado à questão do desenvolvimento urbano de Extrema e também da nossa região. Como é que tudo começou? Como é que você se envolveu e da onde surgiu esse interesse por esse setor? Eu trabalhava só no compra e venda e nem fazia locação, certo? Aí um certo empresário, que eu vou citar um nome aqui, que é lá de Alfenas, Haroldo Leite Vieira, da loteadora imobiliária Ana Paula, me procurou porque ele ia fazer um empreendimento no condomínio Itamaraty, né, que eu creio que seja um loteamento de padrão, são 175 lotes, indivisível. Né? Isso é muito importante, porque concorre para tanto a sustentabilidade como o não crescimento desordenado. Né? Mas eu vou falar isso aí posteriormente. Mas aí ele me entrou em contato, ele falou assim, que antes de eu trabalhar para ele, ele queria que conhecesse aquilo que ele fazia, ele me convidou um dia para passar, eu e a Fabiana, minha esposa, em Alfenas, para conhecer a casa dele, a família dele, o que ele trabalha, e é uma pessoa muito íntegra, sendo que ele está trabalhando até hoje. Tá? Na área, né? Na área. Ele faz loteamento em diversos locais do Brasil, né? E eu acabei aprendendo, trabalhei por 7 anos para ele. A amizade virou... Isso, fui no casamento da filha dele, no tênis clube de Alfenas, então acabei conhecendo o Rogerinho por intermédio dele, que é vizinho do Jota Quest, né? Então você vê que às vezes as relações se estreitam, a gente não sabe, né? A gente nem sabe o porquê, né? Mas você sendo perseverante, trabalhando certo, sendo honesto, com certeza sempre você terá a sua oportunidade. Aí eu conheci o Haroldo e trabalhei para ele. Aí ele falou assim, Marcelo, a partir de hoje eu tenho certeza que eu não farei mais nenhum loteamento Extrema. Porque eu tenho certeza que você vai fazer. Vai abraçar essa fatia aí. Isso, mas isso concorre diretamente com o meu serviço. Então
Eu não sou técnico, eu sou bacharel em Direito, para você ter uma ideia. Isso seria mais parte de engenharia, né? Mas eu trabalho nisso com muito gosto, gosto muito, tá? E eu acredito que eu seja uma pessoa de sucesso com relação a isso. Bem como já estou me expandindo para Itapeva, que eu já fiz vários em Itapeva, estou fazendo em Vargem agora, tá? E aqui em Extrema também. Olha para você ver, o senhor Haroldo provavelmente volte para esse tempo, porque ele vai fazer um que tinha um muito grande para fazer, eu não daria conta para fazer momentaneamente. Importante. Marcelo, você é especialista, a gente sabe, da área imobiliária. Você sabe pontuar quais são os principais problemas de crescimento desordenado nas cidades nesse setor? Por mais que seja ordenado, sempre vai ter uma deficiência nas políticas sociais, né? Públicas, né? Melhor dizendo, né? Tanto na segurança, como na educação, na saúde, e vai impactar em outras políticas também públicas. Por quê? Com o aumento da população, mesmo a lei orçamentária sendo alta, aumenta o contingente da folha de pagamento da prefeitura, né? Que pode chegar até 51%. Bem, que você falou sobre a questão de loteamentos, a possibilidade do surgimento de loteamentos irregulares. De que forma esse surgimento de loteamentos regulares, ou até mesmo clandestinos, ele impacta na qualidade de vida da população? Existe realmente política pública que norteia esse crescimento legal e que impede essa urbanização não planejada, Marcelo? A lei, ela é bem clara, a lei 6766, que é a lei do parcelamento do solo, que fala, trata tanto de loteamento como de desmembramento, certo? O que acontece? Tem uma diferença, né? Tem, porque desmembramento não vai criar rua, só isso, tá? É onde já existe as vias e a infraestrutura pré-existente, tá? E o loteamento você tem que fazer tudo. Só que, porém, não existe outro tipo de parcelamento. Tudo que falar em outro parcelamento é irregular ou clandestino, como bem você citou, certo? Extrema está tendo uma leva muito grande desses empreendimentos que são clandestinos ou irregulares. Isso impacta principalmente na pessoa que adquire sem ter conhecimento, sem ter o porquê que ela não poderia comprar isso. Ela acha porque ela vai comprar mais barato, só que o mais prejudicado de tudo isso aí vai ser ela própria que comprou. Com certeza. Tá? Porque aí não vai poder ter ligação de luz, de água, não vai ter escritura. Então, uma série de problemas. O custo do loteamento não é baixo, é alto. Então, praticamente a gente faz um repasse. Logicamente, a gente vai, não vou ser hipócrita de falar que eu não vou ter lucro, eu vou ter lucro, porque senão não estaria trabalhando. Sim. Certo? Mas o que acontece? As pessoas têm que ter noção daquilo que ela está adquirindo. Hoje a comunicação é muito vasta, a abrangência com relação às mídias é muito fácil procurar. Por que eu não posso comprar um loteamento, um lote que não tem escritura, um terreno que não tem escritura? Porque vai impactar no bolso dela, principalmente. Que começa errado, que não tem um bom planejamento, consequentemente causa problemas futuros. Porque aí, em relação a isso. E também causa um problema muito sério para a prefeitura. Porque ela que vai ter que coordenar e tem que entrar à frente. Agora tem o REURB, já deu o problema do REURB. Né? Então, sei lá o que acontece com o Brasil. Né? Poderia ser mais fácil. Em vez de solucionar um problema, criou-se um problema a mais também. Muita gente pagou, e sendo que era facultativo pagar ou não. Porque hoje a lei, a gente não precisa falar para o cara tem que fazer. Todo mundo sabe. Só que quem tem que fazer essa fiscalização, como o legislativo faz a fiscalização do executivo, o executivo tem que fazer a fiscalização dele, né? Com relação à parte de fiscalização desses loteamentos clandestinos desordenados. Por quê? Olha para você ver, lá do outro também, para com as imobiliárias ou o loteador que trabalha totalmente correto, é uma concorrência desleal. Por quê? Se você vende um lote, vamos exemplificar, 100 mil, ele vai vender por 30. Por quê? Não tem nenhuma infraestrutura. Não tem documento, e ainda assim mesmo eu acho muito caro, porque a pessoa compra e às vezes pode até perder. Fala um pouquinho sobre sua vida como vereador. De onde surgiu o seu interesse na área pública, Marcelo? Nossa, eu falava assim, porque se todo mundo pode ser quem sabe um dia eu vou ser também. Aí chegou na época que em 99, né, quando concorreu, nós concorremos em 98, né, teve mandato de 99 até 2012, eu falei assim, eu vou me candidatar a vereador. Né? A época eu já estava, falei assim, vamos fazer. E me filiei a um partido, ao PSB, e fui para fazer, fui para a disputa. Né? Foi eleito. Surpresa minha, fui eleito segundo mais votado,
com 5,6% dos votos válidos, então foi muito importante. Participei da Câmara ativamente, cheguei até a ser secretário e participei de várias comissões, né? Principalmente no último ano de mandato, porque as pessoas, todos os outros vereadores, os nobres pares, foram candidatos à reeleição, e o único que não foi candidato à reeleição fui eu. Então eu acabei assumindo todos os compromissos com relação à fiscalização dos conselhos. Né? Nossa, foi uma correria, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho... Eu falei, gente do céu, não vou dar conta disso. E deu conta? Dei conta, porque eram só de abril até dezembro. Foi um trabalho muito... Isso que eu ia perguntar, você quando, enquanto vereador de 2009 a 2012, nessa mesma época a cidade de Extrema ela já tinha um crescimento acelerado, ela começava a dar os seus primeiros passos, né? Em áreas também como saúde, educação, meio ambiente e outros setores. Qual que foi então a importância do seu trabalho como vereador nesse processo de crescimento de gestor e de fiscalização, Marcelo? A gente praticamente tinha que fiscalizar o Poder Executivo, logicamente. Eu não ia sair para a rua para ficar levantando dados para poder dar ibope. Eu não fui eleito para ser reeleito. Eu fui eleito para trabalhar em prol da população, para o coletivo. Independente de quem votou em mim ou não, eu trabalhei para o coletivo. Tá? Isso eu tenho plena consciência. Logicamente, no começo não foi tão fácil. Por quê? Eu fui eleito pela oposição, mas eu sabia que o poder era totalmente independente. Só que os nobres pares não entendiam assim. Tá? Então, eu acho que precisa ter um crescimento muito grande também com relação ao legislativo, um aprendizado muito grande e não pensar em si próprio. Tá? Nos benefícios que podem lhe trazer um mandato de vereador. Tá? Então, porque as coisas passam muito rápido. Né? Muitas vezes falava assim, as coisas que acontecem aqui ficam dentro da Câmara. Eu falei, não, isso é público, isso vai interferir, porque entrava muito na seara da esfera pessoal. Tá? Eu tive muito atrito com o vereador na área pessoal. Então, por ser da oposição, mas disso não me abalava. Só que aí a parte, vamos dizer assim, pessoal, parte social, fica um tanto prejudicada. Tá? Vamos dizer, involuntariamente, inconscientemente, você vai estar conversando com a pessoa de uma forma diferenciada. Tá? Porque você fala assim, pô, se o cara, o vereador, que é uma autoridade, ele pegou e fez mau uso da palavra em relação à sua moral, à sua pessoa, isso vamos dizer assim, automaticamente vai ficar no seu inconsciente e você vai agir de uma forma diferente. Eu acho que não só eu, como toda pessoa é assim. Entendi. Você foi vereador, Marcelo, há 14 anos atrás, quase 14 anos atrás. Como é que você avalia hoje o crescimento de Extrema naquela época que você foi vereador? Naquela época também, Extrema já estava crescendo bem, já estava para e passo assim, numa crescente assim. Em vários setores. Vários setores também, né? Logicamente, na saúde evoluiu bastante, né? Eu só não gosto quando eles falam assim, a saúde de Extrema é muito boa em comparação a outro município. A gente tem um mínimo, infelizmente. É duro falar isso, mas nós temos um mínimo. Se, por exemplo, uma pessoa precisar chegar lá, precisar fazer um exame de urgência, teria que fazer, não entrar numa fila. Tá? Eu não estou vendo legenda, sigla, partido, ou o gestor, não. Estou vendo o lado que compete ao administrador executar de uma forma correta. Tá? Eu acho que é o mínimo, a gente não deve se vangloriar do mínimo, e sim, se tivesse feito mais, aí eu concordo. Valeu a pena ser vereador, Marcelo? Não, com certeza. O que você aprendeu? O aprendizado é muito grande. Muito, vamos dizer assim, experiências boas na Câmara. E ruim também. Mas com essas partes ruins também, eu aprendi a ter um desenvolvimento melhor com relação na minha vida aí, tanto profissional como pessoal. Bacana. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar a nossa conversa aqui, Marcelo, você falou que valeu muito a pena trabalhar pela população de Extrema, acho que é muito importante. E o que mudou na sua vida após você conhecer mais de perto as realidades da nossa população? Aquela época não era tão difícil assim. Eu creio que hoje a dificuldade é maior devido ao crescimento. Vamos dizer assim, numericamente, hoje é mais dificultoso. Na minha época, acho que não tinha nem 20 mil habitantes. Então, era bem mais fácil também, né? Logicamente, a receita também, a lei orçamentária era bem menor, né?
Mas o aprendizado que a gente tem com relação a isso é muito bom. Você conviver. Eu sempre andei, porque eu sou corretor de imóveis, eu sempre andei para a zona rural, andei na parte popular. Você tem contato com muitas pessoas. E para mim isso daí não tem problema nenhum. Eu faço até gosto, adoro conversar com as pessoas. Eu sempre falo assim, eu não sou mais que ninguém, mas se eu for conversar com um matuto do mato, eu tenho que chegar no nível dele para poder ter uma conversa, um diálogo. Senão vai ser um monólogo. Agora você vai sobressair. Qual vantagem você vai levar de sobressair sobre uma pessoa que não tem conhecimento? É muito mais gostoso você falar com aquele senhor ou aquela senhora de uma forma como ele conversa popular, a pessoa vai ser muito mais agradável a conversa para eles, para mim também, porque o aprendizado da gente vai ser muito grande. Né? A humildade da pessoa é muito importante com relação a isso. Sendo que eles falam, até hoje muitas pessoas passam na rua, ô Marcelo, você vai ser candidato? Nossa, eu gostava muito de você. Se for, você pode contar com a gente, com a família. Eu falei assim, isso é muito gratificante, né? Porque se eu tivesse sido um péssimo vereador, ninguém nem comentava. Teve uma votação, né? Não, isso é bom. Não quero me vangloriar disso, não. Eu acho que eu me incumbi de fazer o papel de vereador, concorrer e fiz a minha parte de cidadania, né? Isso é cidadania. Então você fazer, como ser júri do fórum também. Então é um complicado. É difícil. Uma responsabilidade muito grande. Se a gente não consegue nem julgar, dirigir a própria vida da gente direito, como a gente vai julgar aquilo que aconteceu com os outros? É um complicador, tá? Então a gente tem que ter quem está nesse rol de jurado, graças a Deus eu não sou mais, porque depois quando eu fui candidato político eu não sou mais parte do rol. A gente tem que ter uma responsabilidade com a gente e também com o coletivo. Né? Então, porque como você vai julgar as pessoas, bem como também você pode estar prejudicando uma pessoa que é inocente. Então, mas se não tiver ninguém para fazer isso, como que vai fazer? A conduta ela é uma coisa, é um ponto de extrema relevância nesse é complicado. Mas o aprendizado da Câmara foi muito bom. Hoje eu consigo falar com bastante liberdade, conversar, apesar que eu tenho 56 anos. Isso não é para você falar a minha idade, né, Léo? Porque a gente comenta uma questão de apresentação. Né? Tá certo. Não, tudo bem. Eu não tô brincando, isso é brincadeira à parte, tá? Eu nunca liguei para isso, tá? Tenho 56 anos bem vivido, estou contente. Não queria ter 30 anos, 45, eu quero ter os 56 mesmo. Né? Lógico, não, mas é muito importante isso. O aprendizado da vida da gente. Hoje eu falo com mais, vamos dizer assim, desenvoltura, dinamismo. É fácil. Vou na rádio. Se eu levar a Fabiana, minha mulher, dá a tremedeira dela, né? Ela gosta de falar informalmente, num grupo de amigos, né? Mas é só a gente pensar que tudo que você está falando de coração. O mais importante, às vezes eu posso ter falado muitas palavras erradas aqui, mas eu falo de coração. Isso que é importante. Eu não posso perder minha identidade. Eu não posso perder minha identidade. Eu vou querer diferente, falar de uma forma muito bonita, sendo uma pessoa que eu não sou. Ela não simboliza aquilo que realmente você tem dentro de si. Primeiramente, vou estar enganando a mim mesmo. Né? Então, acho que é muito importante a sua parte também como jornalista, a parte de informação, parabenizar você, a Câmara, a sua assessoria, todo mundo, a parte da Libra que é feita também hoje, uma inovação, é importante. Então, nossa, isso é muito gratificante a gente ver a evolução. O papel da comunicação ele é muito fundamental, principalmente como poder público, na construção de uma sociedade cada vez mais participativa e igualitária. A política é muito parecida com a comunicação porque ela lida com a população em si. E quando a gente tem a responsabilidade de trazer informação precisa, objetiva para o cidadão, para quem está do lado de lá, é um compromisso com o desenvolvimento de qualidade. Você não cria precedentes, você cria referência de cidadania. Então acho que isso é o papel da comunicação. É levar a informação precisa, trazer informação de quem realmente trabalhou para a população. E a Câmara Municipal está imbuída nesse processo de trazer histórias que ajudaram no desenvolvimento do município. Esse é o papel que tem que ser feito, tanto pela política quanto pela comunicação. Com certeza, é isso mesmo. Tá de parabéns a sua colocação, isso é muito importante para todo mundo aí, para a população toda aí, principalmente para a administração pública. Léo, eu queria deixar um recado. Fica à vontade, Marcelo. Agora, esse ano nós estamos em ano eleitoral, eu não vim aqui fazer política. Se eu fosse para fazer política, você nem ia me chamar. Você sabe que eu sou uma pessoa que ia ter o discernimento de falar aquilo que seria a minha limitação, tá? Com relação àquilo que a gente fazer. Não, mas eu queria pedir para a população, como vai ser um ano eleitoral, independente de quem vai ser eleito, quem vai concorrer, que pense e reflita, estude a pessoa em quem você vai votar.
Por quê? É uma pessoa que você vai escolher como vereador, como prefeito, vice-prefeito, que vai representar você na administração pública. Tá? Então você, eleitor, é muito importante para a decisão do município. Então vejam bem, estudem os planos de governo, a vida pregressa dessa pessoa, tá? O que ela pode, se ela tem condições de, não desmerecendo o que é menos capacitado, gente, porque cada um foi dotado e Deus fez perfeitamente. O grande arquiteto do universo foi muito inteligente. Ele deu a inteligência para todo mundo. Só que às vezes a inteligência é pouco usado e o outro usa mais. Então essas pessoas que usam mais acabam sobressaindo sobre as outras. Mas então que pensem e tenha o estudo das pessoas que vão ser eleitas para o nosso município. Por que isso? Isso vai concorrer com um crescimento maior do nosso município para o futuro. Isso. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Fica essa dica, esse recado super importante do Marcelo. Né? Conversamos com um empresário e ex-vereador da Câmara Municipal de Extrema, Marcelo Noema. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, esse bate-papo super descontraído com a gente aqui e parabéns pelo trabalho que você fez do seu período como vereador. Muito obrigado pela participação conosco aqui. Obrigado, eu que tenho a agradecer por estar vindo aqui e eu não fiz mais que minha obrigação na Câmara, que era lutar pelo coletivo. Então, logicamente, tive muitos entraves, né, barreiras, por ser um vereador eleito da... por isso que eu falo, para a população procurar ver com cuidado quem coloca lá, porque todo mundo vai trabalhar por um objetivo comum, que é o crescimento sustentável do município de Extrema. É isso aí, muito obrigado também a você que acompanhou mais um bate-papo aqui pelo Câmara Entrevista. Até o nosso próximo programa. Um abraço, tchau!